que o evangelho não é só suficiente para salvar uma pessoa. O evangelho também é suficiente para salvar uma sociedade. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje mais um pouco sobre liderança, mas hoje eu quero apontar aqui alguns pontos sobre liderança e que vão impactar a forma como a gente vive. A liderança cristã, ela deve ser exemplar. Então nós sabemos que não existe outra forma de liderar a não ser por exemplo. Só que quando nós estamos falando sobre uma liderança cristã, não é apenas um exemplo meu, é o exemplo de Cristo. Quando estamos falando sobre liderança cristã, sabemos que temos que ser exemplo, porque não existe outra forma de liderar a não ser por exemplo. E a gente pode até achar que está liderando de alguma forma que a gente imagine ser boa, mas se o exemplo está sendo outro, é o exemplo que está liderando. Faz sentido? Então, às vezes, a gente até identifica certas coisas na nossa comunidade ou então no nosso corpo de pastores e a gente tem que se questionar. Será que eu estou identificando isso porque é uma coisa que eu tenho que abordar ou será que isso é um exemplo que tem sido seguido e eu não tenho percebido que esse exemplo tem liderado? Então, a liderança cristã, ela deve e só pode ser, por exemplo, mas nós imitando a Cristo e chamando outros para nos imitarmos enquanto imitamos a Cristo. Outra característica da liderança cristã é que ela tem que ser compassiva. Não há como nós sermos pastores e liderarmos se nós não tivermos compaixão por aqueles que estão próximos de nós. E é bom a gente sempre entender que compaixão é totalmente diferente de dó. Dó é uma sensação, um sentimento, um pensamento humano em relação a alguém, só que a dó faz com que a pessoa continue no mesmo lugar onde ela estava e ela não cresça e não se desenvolva. Só que a compaixão é, poxa, realmente, você não teve uma oportunidade. Realmente, você veio de uma outra realidade. Mas a minha compaixão, ela vai te encontrar onde tu estás e vai te levar para onde deverias estar em Deus. Então, a compaixão, assim como a graça de Deus, elas são uma ação movedora, uma ação motriz dentro do evangelho. É aquilo que nos encontra, entende que cada um está em certo ponto de vida e entende que a realidade de cada pessoa e a história de cada pessoa é diferente, mas não permite com que nós nos mantenhamos naquele mesmo lugar. Nós precisamos ser movidos por essa compaixão, porque a compaixão, como eu falei, ela abraça. Vem como você está. É aquele filho pródigo que é abraçado pelo pai antes de ser lavado. Mas é um filho que não continua sujo. Ele vai, é lavado, é restaurado e é posicionado no lugar onde ele deveria estar. Então, transforma. Nós lideramos, por exemplo, com compaixão, baseado no serviço. Então, eu não sei a realidade que você vive na sua igreja local ou na região na qual você está, mas quando a gente olha para a vida de Jesus, que nós imitamos e nós damos exemplo na nossa caminhada, na nossa liderança, nós vemos que Jesus, ele não se posicionava de uma forma superior ou mais merecedora do que aqueles que estavam com ele. Ele caminhava nos passos junto com os seus discípulos, ele andava no mesmo barco que os seus discípulos, ele comia a mesma comida que os seus discípulos, sentava à mesma mesa que os seus discípulos. Então, mesmo ele sendo Deus, ele entendia que ele tinha que servir e nos dava o exemplo do que significava essa liderança saudável, uma liderança de serviço. O meu pai, ele é um economista, bem-sucedido profissionalmente, e ele sempre falou para mim, desde a minha adolescência, que eu me lembro mais, ele falava, minha filha, você tem que ser o maior exemplo de todos. Você tem que chegar antes de todos no lugar onde você for servir, seja na igreja, seja quando você começar a trabalhar. Você vai fazer mais do que aquilo que é pedido a você. Você vai sair depois das outras pessoas. Você vai estar disposta a ir além daquilo que é o seu job description. Porque pessoas que querem apenas cumprir com o job description não são pessoas que são promovidas por Deus. Deus promove quem serve.
Amém. E você, com certeza, na sua igreja tem aquela pessoa que, eu vou fazer uma frase que é meio esquisita, mas ela serviu o seu caminho até ser contratada, sabe disso? Ela começou servindo, ela começou se dedicando, e aí ela vai servindo, ela vai tomando, de repente ela vai servindo aqui, vai servindo ali, e você fala assim, gente, não dá mais, a igreja não funciona mais sem esse trabalho voluntário dessa pessoa. Nós agora estamos forçados, entre aspas, a contratar essa pessoa, porque o serviço dela foi construindo até um emprego que nós nem sabíamos que nós precisávamos oferecer para ela. É isso que nós somos chamados a fazer também. Nós temos que ser aquele maior exemplo de serviço. E, obviamente, mas não custa frisar isso, sempre moldado e pautado pelos valores do reino de Deus. E isso é bom nós termos, porque muitas vezes estamos vivendo e pensamos coisas sobre o reino, mas às vezes a gente não coloca em papel e não se lembra quais são os valores primordiais, essenciais e que edificam mesmo o reino. Eu não sei você, mas às vezes a gente acha que a gente consegue lembrar de tudo só de sentar e ouvir uma pessoa falando. E eu tô aqui para te falar que por mais que você tenha uma memória muito boa, você vai esquecer de 70% do que foi falado. Se nós não anotamos e não estudamos, nós vamos esquecer. Então, se eu não estudo sobre valores do reino de Deus, tem coisas que escapolem. Eu paro de me lembrar de certos valores. E como igreja nós temos que ter os valores extremamente claros, escritos na nossa parede, claramente também biblicamente falando nos nossos corações. Nós precisamos ter isso claro. E muitas vezes nós deixamos de ter isso claro e nos perdemos nas responsabilidades do dia a dia. E no meio dessas responsabilidades de vida, de igreja, de coinonia mesmo, de comunhão, no meio disso a gente às vezes esquece das coisas que nos pautam em direção a um propósito. Então, quando eu falo sobre essa questão dos valores, é que nós precisamos ter isso claro, escrito e nos lembrarmos diariamente para que não nos esqueçamos ao longo da caminhada. Mas essas são as primeiras coisas que eu queria falar sobre liderança cristã, tá? Agora, a natureza da nossa liderança. Eu vou falar uma frase e você pode anotar aqui. A liderança cristã é a capacidade de influenciar pessoas a seguir a vontade de Deus, guiando-as para o cumprimento do propósito divino, tanto no nível pessoal quanto no coletivo. Então é uma liderança que serve, ama e edifica o corpo de Cristo. Existem, você sabe, diversas outras definições que nós podemos ter, mas isso aqui eu queria olhar hoje, porque quando nós falamos sobre influenciar e inspirar pessoas a seguirem a vontade de Deus, nós não estamos impondo uma vontade sobre a vida das pessoas. Nós estamos inspirando por uma vida de obediência para fazer com que pessoas também queiram viver essa mesma vida de obediência, de não ter mais a sua vontade estabelecida na terra, mas a vontade do Pai. Isso parece às vezes até simples, mas há muitos em nosso meio que não conseguem nem discernir a vontade de Deus. E estão vivendo uma vida achando que é vontade de Deus, mas porque não tem valor do reino de Deus claro e estabelecido na sua mente, não consegue identificar a vontade de Deus. Recentemente, então nós precisamos deixar claro para as pessoas o que é vontade de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, eu não sei vontade de Deus. Se eu não sei vontade de Deus, eu não sei cumprir efetivamente a grande comissão. Se eu não sei vontade de Deus, eu não sei cumprir efetivamente o grande mandamento. Porque está tudo tão deturpado que a minha vontade é como se fosse a vontade de Deus, porque sem autoridade de pais presentes numa geração que agora já está mais velha nos seus 40 anos, nós temos pessoas que não sabem o que é receber uma direção sem questionar. E com Deus é assim, né? Recebemos uma direção sem questionar coisa alguma. A gente só pergunta, tá bom, Senhor? Então, como que vai acontecer?
que é a diferença de Zacarias e a diferença de Maria, que eu não vou entrar fundo, mas Zacarias duvida. Maria, ela fala, sim, só me diga o que fazer, só me diga como. Ela não pergunta se, não, como é que isso vai acontecer? Não tem como isso acontecer. Não, ela fala, que isso aconteça, que seja comigo de acordo com a sua palavra, Senhor. Só me instrua em como isso vai se passar. Então nós precisamos simplesmente ouvir e obedecer e ensinar o nosso povo a isso. Então essa influência, essa inspiração para que as pessoas venham seguir a vontade de Deus, ela vem de um ensinamento do que é vontade de Deus, do que é Bíblia, do que é caráter de Cristo, do que é princípio do reino, que não está claro. E não apenas porque as pessoas não leem a Bíblia. Preste atenção nisso daqui. Não é só porque o crente não está lendo a Bíblia. Sim, isso também é um problema. Mas o outro problema é que o crente lê e não entende. Ele não entende, porque ele tem mente carnal, mas dois, porque ele não tem educação acadêmica que o faz capaz de compreender e interpretar um texto. Faz sentido? E você concorda comigo que o evangelho não é só suficiente para salvar uma pessoa. O evangelho também é suficiente para salvar uma sociedade. O evangelho não é apenas suficiente para transformar a vida de um cidadão. Ele é suficiente para transformar uma nação. A base da nação não é a família. A base da nação é Cristo. Onde nós edificaremos uma nação tem que ser Cristo. Eu não estou falando sobre a gente falar glória a Deus no meio da política. Eu estou falando sobre todos os princípios e valores do reino de Deus invadindo, sim, a política. Estou falando sobre nós termos os princípios pautando todas as coisas. Então é uma liderança que influencia pessoas a seguirem a vontade de Deus. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos deixar claro a natureza, os valores, o caráter e o que é a vontade de Deus. E ensinar as pessoas que muitas vezes não é necessário orar e pedir uma palavra de Deus para certas escolhas. Sim, precisamos de uma palavra de Deus e eu vou ser a pessoa que mais defende isso. Mas tem certas coisas na vida que você não precisa de uma palavra de Deus. Você já tem a palavra na palavra. É simplesmente obedecer, não é? Então eu olhar e falar assim, não, você já tem tanta Bíblia, tanto valor, tanta coisa alinhada dentro de você que você não precisa mais orar para saber se isso é de Deus. Obviamente se alinha com a Bíblia, se alinha com os padrões do reino dos céus. Se isso está tudo de acordo e com o caráter de Cristo e com tudo aquilo que nós sabemos de Bíblia, não é necessário mais orar para ver se é a vontade de Deus. Precisamos orar sobre timing muitas vezes, mas não necessariamente se aquilo é ou não a vontade de Deus. Faz sentido? Vou para o segundo ponto aqui. Eu vou desenvolver a questão de visão e propósito. Um líder eficaz deve ser capaz de comunicar uma visão clara Um líder eficaz deve ser capaz de comunicar uma visão clara que inspire e direcione a congregação. Então nós sabemos que Provérbios 29 fala que onde não há visão o povo perece. Eu vou só trocar um pouquinho essa palavra perece por uma outra coisa. Onde não há visão, o povo fica consumido pelo dia a dia, correndo atrás do próprio rabo que nem cachorro, resolvendo as coisas do dia a dia sem construir nada. Estou só mudando a palavra só para a gente colocar numa outra realidade, mas é a mesma aplicação. Sem visão profética, sem direção, o povo perece. Então, a liderança tem que ter uma visão clara, isso é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto, ela precisa passar essa visão para a igreja. E você sabe que o visionário é aquele que não para de falar da visão. Fala tanto que até cansa, né? Aquela pessoa que está sempre falando aquela mesma coisa, apontando para aquele mesmo lugar. Por quê? Se você não fica fortalecendo e batendo na visão e no propósito pelo qual vocês estão lá, as pessoas não vão aprender. Elas não vão se lembrar.
Então, como líder, você tem que ser o mais obcecado de todos pela visão que Deus colocou para a sua igreja, pela missão que Ele colocou na sua igreja. Você tem que ir dormir pensando naquilo, você tem que acordar pensando naquilo, você tem que comer pensando naquilo. Suas conversas, sim, giram em torno daquilo. Júnior, mas eu vou só falar disso. Muito provavelmente, 90% do seu tempo vai ser sobre isso. Ai, mas não é demais? Depende, você quer fazer uma diferença no mundo? Senão não tem problema, fala 10% disso e deixa a galera que fala 90% liderar o caminho. Eu não sei você, mas isso me dá um desespero de pensar que pode passar de mim o que Deus tem para fazer através da minha vida. É meio desesperador. Eu não quero chegar no fim da vida e falar, Senhor, eu te amei com tudo. Apenas. Eu não quero só chegar no fim da minha vida e falar, Senhor, eu realmente te busquei. Eu quero falar, Senhor, eu te busquei, eu te amei, mas eu vivi todos os meus dias obcecado em cumprir com aquilo que o Senhor tinha colocado na minha mão. Que não dá pra gente olhar para trás no fim da nossa vida e pensar, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter me consagrado mais, eu poderia ser mais obstinado, eu poderia ter visto mais almas ganhas para o Senhor, eu poderia ter visto o Brasil um pouco mais transformado. O líder tem que ser, eu falo isso uma coisa, tanto obcecado pela presença quanto ele obcecado pela missão. Nós temos que olhar para a tensão de Marta e Maria e entender que nessa tensão nós estamos seguros. Porque a igreja tem demonizado muito Marta. Mas Deus nunca falou isso. Ele falou que Maria escolheu a melhor parte na hora certa. Mas eu não quero viver apenas na melhor parte, quando eu posso entregar uma vida a Deus, que é um sacrifício vivo, santo e agradável diariamente a Ele. Tenho que continuar com as obras de Cristo aqui na terra. É muito lindo que nos últimos momentos de Jesus, caminhando aqui, falando com os seus discípulos, Ele entregou para eles responsabilidades. Ele não entregou para eles apenas a melhor parte. Jesus comissiona os seus discípulos. Jesus entrega um a fazer, entrega uma responsabilidade. Então, como líderes cristãos, nós temos que não apenas sermos motivados por isso, mas precisamos incutir isso nas nossas igrejas, nos nossos líderes, para que eles venham ser transformados em sua mente e possam então efetuar uma diferença e uma mudança, uma transformação na nossa nação. Porque isso de fato é uma coisa, eu não consigo olhar e pensar, será que nós vamos daqui a 30 anos olhar o Brasil igual como ele está hoje ou pior? Não enquanto o turno for meu. Muitos, a maioria dos dias, eu tenho que simplesmente me alinhar com a verdade bíblica e com a esperança em Cristo e com aquilo que Ele falou, porque na maioria dos dias eu não estou me sentindo esperançosa. Mas nós precisamos nos alinhar e falar, a minha carne não consegue ver esperança, mas o meu espírito, liderado pelo Espírito de Deus, sabe que Cristo em nós é a esperança da glória, então não existe outro lugar para nós irmos a não ser na redenção, na restauração, na implantação do reino, na glória de Deus sendo estabelecida aqui, no reino dele sendo estabelecido aqui. Mas não é uma sensação que a gente sente todo dia. Mas é aquilo que eu creio todo dia, que vem daquela coisa básica, que não vivemos pelo que vemos. O justo, ele não vive por aquilo que ele vê claramente aqui nos seus olhos, não, ele vive pela fé. Ele vive pelo que ele sabe, que Deus falou, e se ele falou, ele vai fazer. Como, quando, eu não sei exatamente, mas que ele vai fazer, ele vai. E se eu puder fazer parte disso, vendo isso no meu tempo de vida ou não, eu vou fazer parte. E eu vou sim dedicar todos os meus dias. Então tem muita gente que me acha radical demais. Eu sei que tem.
Mas eu prefiro parecer radical para pessoas e genuíno e entregue ao meu Deus, do que no dia do Senhor ele falar, você podia ter sido um pouquinho mais radical. Tem a ver com ser consumido pela missão, ser consumido pela presença de Deus. Então, eu não vou perder tempo com conversa boba, sendo que eu posso me consagrar mais. Eu não vou perder tempo assistindo série no Netflix, que consome 1 hora da minha vida, apenas um capítulo, quando eu poderia estar estudando mais, ou quando eu poderia estar dormindo para ter uma cabeça melhor, para conseguir funcionar melhor no dia seguinte, ou quando eu poderia estar orando mais em línguas ou em entendimento, ou quando eu poderia então estar aconselhando alguém que vai causar uma transformação. Você está entendendo o que eu estou falando? É um negócio que realmente, se você quiser ver uma transformação, você não vai viver na média brasileira. Se a gente quiser ver algo acontecendo a partir das nossas vidas e do nosso tempo aqui em terra, a gente precisa elevar o patamar. Mas quando eu falo elevar o patamar, é mais sacrifício, mais obstinação, mais entrega, mais consagração. Ser mais claro nas nossas conversas. A gente tem que aprender a fazer confronto. A gente não pode ter medo de confronto, gente. Só confronta quem ama. Só finalizando sobre a visão. Um líder não deve apenas ter uma visão, mas também comunicar essa visão de forma clara, consistente e apaixonada para que todos na igreja compartilhem do mesmo propósito. Vez após vez, incansavelmente, incessantemente. É para lá que estamos indo, é para lá que estamos indo, é para lá que estamos indo. A cultura só se constrói se ela é repetidamente falada.